Olá, galera! Assistam agora a mais um podcast do Play Soccer comentando os principais acontecimentos da semana do futebol, com Márcio Miceli e Ed Júnior. Obrigado pela audiência. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí, pessoal, tudo beleza? Show de bola! Estamos aqui para mais uma resenha aí do Play Soccer, canal que ainda vai fazer muito sucesso aí, hein? Podem esperar. Bem, galera, vamos dividir isso aqui em três blocos, tá? Primeiro eu vou dar uma palhinha aí para vocês da questão dos confrontos da Copa do Brasil. Lembra que a gente conversou aí no início da semana, né, sobre os prognósticos, eu dei meus palpites, não gabaritei, né, como eu imaginava, porém alguns resultados, né, foram conforme o esperado. Se não, vejamos. Allianz Parque, Palmeiras venceu o Flamengo por 1-0, mas como havia perdido por 2-0 no Maracanã, não adiantou. É bem verdade que o Palmeiras fez um grande jogo, diferentemente dos últimos. Fez 1-0 logo no início, lance polêmico, né? Teve um outro lance lá de gol invalidado. E a galera chiou, o pessoal ficou brabo. Abel Ferreira foi flagrado lá pelas câmeras fazendo gestos obscenos e acabou expulso mais uma vez. Mas fato é que o Flamengo, mesmo não jogando tudo que sabe, conseguiu ali sofrer, né? E perdeu por 1-0 e está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. O outro confronto, que eu havia dito também a vocês que seria bastante equilibrado, foi Bahia e Botafogo, né? Eu disse que poderia dar qualquer um, mas o Bahia acabou vencendo por 1-0. Um jogo que o Botafogo começou bem, mas no final do primeiro tempo, já nos acréscimos, teve um jogador expulso, também polêmico, né? A arbitragem lá na hora não deu expulsão, não deu nada, não deu sequer cartão amarelo, mas foi chamado pelo VAR e aí quando viu, entendeu que a falta do Gregory em cima do jogador baiano do Arias, né, do Santiago Arias, do colombiano, havia sido muito forte, né? Foi meio que tenha sido involuntário, né? Acertou o rosto do jogador e acabou sendo expulso direto. Isso mudou totalmente a perspectiva do jogo no segundo tempo. O Bahia partiu para cima e conseguiu achar o seu golzinho lá no final por 1-0. No outro confronto, no Maracanã, Fluminense e Juventude empataram por 2-2. Era um jogo ali que o Fluminense poderia ter vencido, mas tomou o golzinho logo ali no início, aos 5 minutos, com o Thiago Silva e tudo, tomou o gol de cabeça, né, aos 5 minutos, e aí teve uma que subiu uma montanha enorme, né? Já estava na desvantagem de um gol, a vantagem aumentou para 2 gols. O Fluminense precisaria de no mínimo 2 gols para levar para os pênaltis, né? 2 gols e não tomar mais nenhum. Não se ouve bem no primeiro tempo, o Fluminense não foi bem, atacou pouco. O Juventude aqui teve as melhores chances, apesar do gol, ainda teve chance lá de ganhar, né? Não fossem 2 ótimas intervenções do Fábio. E no segundo tempo, com algumas alterações ali do Mano, né? Tirando o Martinelli, né? Botando uma garotada ali, né? Tirou também o colombiano, né? O Serna, que enfim também não estava bem, se machucou, né? Botou o Keno ali para tentar suprir essa falta. O Keno entrou bem, né? O Lima, que entrou no lugar do Martinelli, também entrou bem, mais ou menos, mas o Fluminense segundo tempo melhorou bastante, teve várias chances de gol. Não empatou porque o goleiro pegou tudo, o goleiro Gabriel pegou tudo e o Juventude montou uma ótima estratégia ali naquele segundo tempo. Depois o Marcelo entrou no lugar do Diogo Barbosa, que vinha mal, mas jogou 4 minutos e saiu por conta da danada da lesão na coxa, né? E o Fluminense foi lá tentando, um dado momento do segundo tempo ali para os 20 e pouco, o jogo ficou um pouco morno, sem muitas chances de lado a lado. E aí o Fluminense tentou, mas aos 40 do segundo tempo, um contra-ataque lá mortal e uma falha muito ruim do Thiago, né, do Thiago Santos. Uma bola que ele poderia ter botado pela lateral, ou enfim, poderia ter chutado, tentou sair jogando ali na esquerda,
Juventude tomou, cruzou a bola e pegou o Marcelinho livre na entrada da pequena área, só concluiu. Isso já era os 40 do segundo tempo. E aí acabou com qualquer perspectiva do Fluminense na Copa do Brasil. Com 2-0, já tinha tomado 3, né? 3-2 lá, teria que fazer 3 gols em 5 minutos mais o acréscimo. E olha, foi por pouco, hein? Porque aos 44, depois de uma boa jogada do Ken, o Cauã Elias acertou um gol bonito, de letra. E aos 47, o Ken arriscou do meio da rua, de longe, fez um golaço. Né? E o Fluminense em 3 minutos empatou. Ainda teve ali mais uns 4, 5, mas não conseguiu. O jogo terminou 2-2 e o Fluminense acabou aí também eliminado da Copa do Brasil. Na terça-feira, né, que foi o jogo único lá da rodada, o Vasco suou para ganhar do Atlético Goianiense, né, que é o último colocado brasileiro, mas o Vasco conseguiu fazer o seu golzinho ali, um pouco chorado, fez 1-0 e carimbou vaga também para as quartas de final. Os outros jogos não foram muito surpresa, né? O Atlético Mineiro fez o que tinha que fazer, goleou o CRB por 3-0 lá no Mineirão, né, em Minas, né, e, enfim, foi um ótimo jogo. O Atlético não deu qualquer chance ali de reação, né, por parte do CRB. Mineirão não, pessoal, Arena MRV, perdão, Arena MRV, que é o novo estádio aí do Galo, né, enfim, a nova casa do Galo. Então o Atlético Mineiro venceu por 3-0, também passou. E no Nabi Abichedinho, Bragança Paulista, Bragantino, que já havia perdido para o Atlético Paranaense na Liga Arena por 2-0, começou perdendo, depois tomou o segundo, tomou o terceiro, o Atlético Paranaense fez 3-0 no Bragantino. O Bragantino ainda tentou ali uma reação tardia, fez 2 gols, o jogo foi 3-2, mas mesmo que o Bragantino fizesse mais um ali, não daria. O Bragantino teria que fazer pelo menos aí no mínimo mais uns 3 ou mais uns 2, né? E, enfim, o Bragantino também caiu fora. O Bragantino agora também não disputa mais nada até o fim do ano, né? Apenas o Brasileiro, assim como o Cuiabá, como o Inter, né? A equipe já havia sido eliminado, né? Não, perdão, o Bragantino está classificado sim, desculpa. O Bragantino está classificado nos playoffs da Sul-Americana, tanto que vai pegar até o Corinthians, né? E enfim, e no último jogo, na quinta-feira, o São Paulo segurou ali, empatezinho ali com o Goiás, 0-0, né? E já havia ganho no Morumbi por 2-0 na semana passada e também passou sem sustos, né? Então já aí na próxima semana já deveremos ter um novo sorteio aí para os confrontos, né, das quartas de final, e poderemos ter clássicos regionais de novo, né? Poderemos ter Vasco e Flamengo, poderemos ter São Paulo e Corinthians, né? Porque o Corinthians também eliminou o Grêmio, foi um jogo, foi lá em Curitiba o jogo, né? O jogo foi 0-0, assim como em São Paulo, né, que foi empate. E ali nos pênaltis o Grêmio desperdiçou 3 cobranças ali e o Corinthians passou nos pênaltis também nas quartas e também pode disputar aí um clássico regional com o São Paulo, né? Então classificados: Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e 2 surpresas, vamos dizer ali, né? Juventude, principal, e o Bahia, que não chega a ser uma tamanha surpresa, né? Mas é um time que montou um bom time esse ano, tá aí com o aporte financeiro aí do Grupo City, né? Então o Bahia vem fazendo uma boa campanha e tem tudo para brilhar ainda aí esse ano, tá bom, galera? Então é isso. Próximo bloco a gente volta aí para dar uma pincelada aí na 22ª rodada do Brasileiro, hein? Que vai ser no sábado e no domingo, tá bom? E depois finalizamos para falar um pouquinho de Olimpíadas. Até já! E aí, pessoal, tudo bem? Então, voltamos aí para falar um pouquinho aí da 22ª rodada do Brasileirão, que ocorre sábado e domingo, esse final de semana. Então, vamos lá, direto com os jogos. No Castelão, em Fortaleza, teremos Fortaleza e Criciúma. Às 16 horas, o Lion, que está em terceiro lugar, tenta aí mais uma vitória para
colar mais ainda ali no pelotão de frente. Fortaleza tá demais, hein? Também teremos às 19 horas Cuiabá e Grêmio na Arena Pantanal. Esse jogo aí é um jogo lá pela parte de baixo. O Cuiabá que não consegue ganhar, né, em casa, e ultimamente nem fora tem ganho. O Grêmio que veio de uma recuperação também no Campeonato Brasileiro, porém foi eliminado aí na Copa do Brasil pelo Corinthians nos pênaltis. Então um jogo aí tenso, nervoso, e provavelmente o Grêmio vai mandar o time reserva, né? Visando aí os confrontos aí da Libertadores, né? As oitavas que começam aí nessa semana, né? Terça teremos Grêmio e Fluminense. Também teremos às 21h30 dois clássicos, hein? Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro também grata surpresa aí, fazendo bela campanha lá em cima na tabela. Pega o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro que vem melhorando seus últimos jogos, resultados. No Brasileiro ainda está ali naquele meio de tabela, mas é um jogo bem duro também, difícil, sem prognóstico, hein? Cruzeiro e Atlético vai ser 21h30 no Mineirão. Não vai ser na Arena MRV porque o mando é do Cruzeiro. Outro clássico às 21h30 é Vasco e Fluminense. O Fluminense, né, pode vir aí meio abalado, poupando o Thiago Silva, porque foi eliminado pelo Juventude em pleno Maracanã. Já o Vasco em alta, né? O Vasco que talvez fosse o time aí os menos esperasse que passasse para as quartas da Copa do Brasil, passou pelo Atlético Goianiense e chega com moral aí nesse jogo. O Thiago Silva não vai jogar, né? Vai ser poupado. E Marcelo também, enfim, continua sem jogar, né? Porque sentiu de novo. O Cano também. E vamos ver o que vai dar. Primeiro turno foi vitória tricolor, mas é um jogo bem equilibrado. Esse jogo não foi em São Januário, o Vasco não conseguiu. E aí, por conta do mando ser vascaíno, por conta daquela questão, né, das arquibancadas, do Maracanã, essa briga aí, né, briga que dura até hoje entre Fluminense e Vasco, sobre quem é do lado do Maracanã, né, quem é de direita do lado do sul. Então o jogo será no Engenhão. Também teremos em São Paulo, na Neoquímica Arena, Corinthians e Red Bull Bragantino. Corinthians que no Brasileiro deu uma caída de novo, voltou lá para a zona de rebaixamento, pega o Red Bull Bragantino, que vem de um empate com o Vasco em São Januário, porém é um time que também está ali no meio de tabela, não vem bem nos últimos jogos, né? Acabou sendo eliminado aí também da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense em casa, no meio de semana, e vai ser um jogo também equilibrado, pode dar qualquer um. Já no domingo nós teremos Juventude e Botafogo, 11 horas da manhã. O Juventude que vem aí, né, com a moral em alta, porque eliminou o Fluminense no Maracanã, está nas quartas da Copa do Brasil. Joga com o Botafogo em casa, né, com o líder do campeonato às 11 da manhã, lá no Alfredo Jaconi, né, que é sempre um jogo duro. E o Juventude vai com tudo. O Juventude que em casa é sempre muito forte, então vai ser aí um jogo bem duro aí pro Botafogo. Principalmente se tiver chovendo, né, aquele tempo ruim lá, porque o gramado lá do Alfredo Jaconi é complicado. Eles estão bem acostumados, então vai ser um jogo duro aí. Vai ser o único jogo da parte da manhã, tá, pessoal? Teremos também, que jogo esse, hein? Bavi na Casa de Arenas, Casa de Apostas Arena Fonte Nova, né? O mando do Bahia. Bavi, o Bahia bem no Campeonato Brasileiro, né? Ainda que nas últimas rodadas, né, não vença a 4 ou 5 jogos. Pega um Vitória que está lá embaixo, mas que vem fazendo uma ótima campanha aí, né? Pelo time que tem, né? Por ter subido da Série A esse ano. Também é um jogo equilibrado, mas clássico, né? Mas eu acredito que o Bahia tenha condições de se recuperar aí. Mas vai ser um jogo difícil também, hein? Outro jogão, esse não precisa nem falar, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras de novo no Maracanã, só que desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Os dois acabaram de se enfrentar aí, né? Nas últimas 2 semanas, esse vai ser o terceiro jogo entre eles. Até agora uma vitória para cada lado, porém o Palmeiras venceu por 1-0, o Flamengo por 2-0 e acabou passando, né, o Flamengo.
Jogo difícil, mas o Flamengo contra o Palmeiras em casa normalmente, geralmente vence, né? E o Palmeiras ainda tá ali meio turbulento, eliminado. O Palmeiras que também vai jogar a Libertadores aí, vai pegar o Botafogo, né? Vai ser um jogo duro também, né? Esse confronto contra o Botafogo. Então teremos mais um jogo difícil aí, mas eu acredito que o Flamengo seja favorito e talvez possa retomar a ponta, hein? São Paulo e Atlético Goianiense no Morumbi. O São Paulo que vem subindo, derrotou o Flamengo no Brasileiro no último fim de semana. Pega o Atlético Goianiense que já está naquela situação bem crítica, né, em último no campeonato, não consegue reagir, ainda foi eliminado da Copa do Brasil. Então acho que é um confronto bem tranquilo aí para São Paulo, pela lógica, tá, galera? Pela lógica. Mas futebol não tem lógica. E por fim vamos ter Internacional e Atlético Paranaense, dois times, né, que no Brasileiro não vem fazendo uma boa campanha. O Inter de mais descansado, né, já eliminado da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, e o Atlético Paranaense que está classificado tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, porém no Brasileiro vem fazendo um campeonato bem irregular. Então veremos, fichas na mesa e vamos torcer aí para que seja mais uma boa rodada, tá bom? Daqui a pouco eu volto com o último bloco, hein? Tchau! Vamos lá, vamos finalizar mais um podcast sol aí do Play Soccer. E agora vamos falar um pouquinho de Olimpíadas, tá, pessoal? Olimpíadas que neste domingo acabam as competições. O Brasil conquistou mais medalhas essa semana, né? Porém, ainda, né, com rendimento inferior às Olimpíadas de Tóquio e do Rio de Janeiro, se considerar principalmente o número de medalhas de ouro, tá? Porque no Rio 2016, o Brasil conquistou 19 medalhas, porém dessas 19 medalhas, 7 foram de ouro, né, que são os que fazem, né, um país ficar lá em cima no ranking. E em Tóquio foi a melhor campanha, né, do Brasil, foram 21 medalhas no total, também 7 de ouro, e esse ano aí com a medalha de prata, né, finalizando aí das meninas do futebol feminino, que acabaram infelizmente perdendo novamente, né, para as americanas, para as norte-americanas que agora são pentacampeãs olímpicas, não é para qualquer um. O Brasil conquistou a prata, né? E no vôlei, né, no vôlei de quadra feminino, o Brasil também fez um belo jogo com os Estados Unidos, né, na quinta-feira, uma verdadeira batalha, um jogo de mais de 2 horas, 5 sets, mas infelizmente, né, acabou sendo superado ali pelos Estados Unidos. O Brasil ganhou a medalha de bronze, derrotou a seleção turca por 3-1 e foi a despedida das quadras da Thaísa, né, grande jogadora, e talvez do Zé Roberto Guimarães, né, talvez encerre também o seu ciclo, né, José Roberto Guimarães, que já ganhou 5 medalhas olímpicas, 3 de ouro, uma de prata, uma de bronze, não é para qualquer um não. Melhor até do que o Bernardinho, hein? Bernardinho foi 3 de ouro, né? E 2 de bronze, não é isso? 3 de ouro, 2 de bronze, não. 2 de ouro e 2 de bronze, se eu não me engano, Bernardinho. Mas enfim, 2 grandes treinadores aí do nosso voleibol. O Brasil, né, que na sexta-feira, com a Duda e a Ana Patrícia, ganharam a medalha de ouro, a terceira medalha de ouro. Fizeram um belo jogo lá contra as canadenses, chegou a ter uma treta ali entre elas no terceiro set, mas assim, o jogo foi muito bem disputado, equilibrado, mas as brasileiras hiper talentosas mereceram muito esse ouro, né, que deve ser o último aí do Brasil nas Olimpíadas, porque com o último dia só aí de competições pela frente, é bem difícil, eu diria, praticamente impossível que o Brasil conquiste mais alguma medalha e menos ainda de ouro, né, pessoal? Sejamos bem transparentes, né? Mas enfim, foi uma campanha boa, alguns destaques. Rebeca Andrade maravilhosa, só ela trouxe 4 medalhas. Pessoal do judô também, né? O judô, que é um esporte que todo ano o Brasil também ganha medalha, trouxe medalha também, né? Trouxe 4 medalhas também, né?
grande fase. O skate, né, que assim como em Tóquio ganhou uma medalha em cada categoria, né, 2 medalhas, uma no skate park e outra no skate street, né? E enfim, só que esse ano foi diferente, né? Porque foram 2 de bronze e lá em Tóquio foram 2 de prata, né? Em Tóquio foi a prata lá da Fadinha, né? E da Raíssa Leal, né? Grande atleta, e esse ano ela conquistou o bronze. E no skate park, né? Quem ganhou a prata em Tóquio foi o Pedro, né? E esse ano foi o Akio, né? Augusto Akio, o Japinha, que ganhou, mas também foi bronze. Então tivemos um desempenho aí, digamos, inferior. Outro que ganhou medalha também foi o Isaquias Queiroz, né? Nosso canoísta, grande atleta também, ganhou 5 medalhas olímpicas, 3 no Rio de Janeiro, uma em Tóquio e uma... Não, 2 em Tóquio, né? E uma aqui em Paris, né? E Isaquias, que é um grande atleta também, que em Tóquio foi campeão olímpico ali na categoria C1, né? E em Paris, né, não conseguiu repetir aí o bicampeonato, não conseguiu ser bicampeão olímpico, mas conquistou ali no sprint final, um belo sprint final, por sinal, conquistou a prata, então também resultado um pouquinho inferior, mas enfim, é válido. Muito obrigado aí, Isaquias. E também tivemos na sexta o Alisson, né, dos 400 metros com barreira, ele que havia feito uma eliminatória ruim, quase não se classificou para a final, passou ali no sétimo, né, na 7ª colocação, né, e só que na final ele mostrou, né, porque é um grande atleta, né, e conquistou novamente o bronze. Quase ganhou ali a prata, ficou perto do vice-campeão ali, né, do norueguês, que havia sido ouro em Tóquio. Ficou com a prata novamente, e mais o que importa é que, enfim, ele ganhou mais uma medalha, e o Brasil deve encerrar aí o ciclo olímpico, né, de Paris com 20 medalhas no total, com 3 de ouro, né, 6 de prata e 10 de bronze, né? Infelizmente, né, 7 de prata, retificando, 7 de prata. Poderíamos ter aí um desempenho melhor, mas não foi possível. Bola para frente. Muito obrigado aí para todos vocês, né, atletas que deram alegria aí para o povo brasileiro. E mais uma vez eu tenho que agraciar aí as mulheres, né, porque elas, as 3 medalhas de ouro, foram as mulheres que conquistaram. Então as mulheres deram um verdadeiro show em Paris, mostraram porque são fortes, né? Porque também eram maioria lá. E enfim, fizeram uma grande Olimpíada. Meus parabéns para elas, parabéns a todos. E até o próximo ciclo olímpico, tá bom, galera? Eu também me despeço aqui. Um grande abraço e a gente volta aí no meio de semana para falar de Libertadores, hein? Um grande abraço, galera. Siga a gente, compartilhe. Fui!